Você está ouvindo agora o Guia dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em caso de dúvidas, entre em contato com o NOP, o nosso Núcleo de Orientação Psicopedagógica. O Centro Universitário Santana, diante de questões importantes acerca da acessibilidade de pessoas com deficiência ao ensino superior, apresenta o Guia dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a finalidade de abordar o conceito segundo a Convenção Internacional para os Direitos dos Portadores de Deficiência, as categorias de deficiência segundo o Decreto número 5.296-04, a nova Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, e demais legislações vigentes e orientações para o trato com as pessoas com deficiência. Contextualizando, acessibilidade significa a possibilidade e condição de alcance para a utilização e autonomia dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos meios de comunicação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Nos primórdios da civilização, de acordo com a cultura de cada povo, as pessoas com qualquer tipo de deficiência eram exterminadas por apresentarem anomalias. Com o passar do tempo, mudanças ocorreram no tratamento de pessoas com deficiência, iniciando-se pela própria família, que em sua maioria não permitiam que seus entes fossem expostos a olhares curiosos e até mesmo piedosos pela deficiência apresentada. Em algumas regiões do Brasil, a pessoa com deficiência ainda é vista com discriminação, sendo constantemente alvo de piadas e comentários pejorativos, às vezes causando repúdio por parte da sociedade. Isto acontece sobretudo em grandes capitais. Porém, nas regiões onde a cultura popular não evoluiu, ainda é comum encontrar pessoas com deficiências segregadas, mantidas em cárcere privado ou abandonadas, inclusive pelos órgãos públicos. Nos centros urbanos, a pessoa com deficiência não sofre tanta repressão. Porém, em contrapartida, é segregada pela falta de acessibilidade ao mercado de trabalho, transporte, saúde, lazer, cultura, educação, dentre outros, nos quais se encontram totalmente excluídos pela sociedade, que sequer preocupa-se com a inclusão de pessoas com qualquer tipo de deficiência. Pessoas estas, em sua grande maioria, com capacidade plena de trabalho, de ideais e formadores de opinião pública. Muitas pessoas com deficiência, detentoras de formação profissional, têm plena capacidade de serem inseridas no mercado de trabalho. Entretanto, não o são por terem direitos tolhidos pelo descaso da sociedade. Nos dias de hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países que mais se preocupa com a pessoa com deficiência, no que tange à existência de vasta legislação para resguardar seus direitos. Por outro lado, o descaso e descumprimento dessas leis pela sociedade equivalem à retroação de centenas de anos, sacrificando o exercício dos direitos deste contingente social. Vale ressaltar que nenhum país é tão autossuficiente, nenhum povo é tão soberano que possa desprezar e discriminar este contingente da camada da população, que, sobremaneira, somados os esforços, fariam certamente a diferença em qualquer nação. Conceitos importantes. Deficiência. É todo e qualquer comprometimento que afeta a integridade da pessoa e traz prejuízos na sua locomoção, na coordenação de movimentos, na fala, na compreensão de informações, na orientação espacial ou na percepção e contato com as outras pessoas. A deficiência gera dificuldades ou impossibilidades de execução de atividades comuns às outras pessoas. A deficiência compreende uma alteração do corpo humano, podendo ser temporária ou permanente, que de alguma forma dificulta ou impede o indivíduo na realização de determinadas ações. Assim, pode causar certa incapacidade no rendimento de suas atividades. Esta incapacidade gera limitações como diminuição de autonomia, mobilidade, atividades de lazer, integração social, independência e conduta. Os tipos de deficiência são física, mental, auditiva, visual e múltipla. A inclusão de pessoas com deficiência abrange todos os tipos de deficiência, uma vez que todos os deficientes, sejam eles mentais ou físicos, possuem necessidades diferentes de adaptação. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Essa abordagem direciona compreensões biopsicossociais e interdisciplinas para a avaliação e integração da pessoa com deficiência em busca de maior autonomia e participação. Orientações para o trato com pessoas com deficiência. É comum que muitas pessoas sintam-se desconfortáveis ou confusas quando encontram uma pessoa com deficiência. Somente o convívio pode diminuir ou até mesmo erradicar o desconforto e a confusão. A pior escolha é fazer de conta que a deficiência não existe. O melhor mesmo é aceitá-la e considerá-la, não tirando conclusões precipitadas acerca da capacidade das pessoas com deficiência. Sempre que quiser, ofereça ajuda. Espere que esta oferta seja aceita e pergunte a melhor forma para tanto, pois muitas vezes, determinadas atividades podem ser melhores desenvolvidas sem assistência. Respeite. Haja com naturalidade e tudo dará certo. Apresentamos a seguir algumas orientações que funcionários, discentes e docentes podem seguir no seu dia a dia com pessoas com deficiência. Não são regras, mas esclarecimentos resultantes da experiência de diferentes pessoas que atuam na área e que apontam para as especificidades dos diferentes tipos de deficiências. Como tratar a pessoa com deficiência? Prefiro usar o termo hoje mundialmente aceito, pessoa com deficiência, física, auditiva, visual ou intelectual. Em vez de portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais ou portador de necessidades especiais. Os termos cego e surdo podem ser utilizados. Jamais utilizar termos pejorativos ou depreciativos como deficiente, aleijado, inválido, mongol, excepcional, retardado, incapaz, defeituoso e etc. Pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. É importante perceber que para uma pessoa sentada é incômodo ficar olhando para cima por muito tempo. Portanto, ao conversar por mais tempo que alguns minutos com uma pessoa que usa cadeira de rodas, se for possível, lembre-se de sentar para que você e ela fiquem com os olhos no mesmo nível. A cadeira de rodas, assim como bengalas e muletas, é parte do espaço corporal da pessoa, quase uma extensão do seu corpo. Apoiar-se na cadeira de rodas é tão desagradável como fazê-lo numa cadeira comum onde uma pessoa está sentada. Ao empurrar uma pessoa em cadeira de rodas, faça-o com cuidado. Preste atenção para não bater naqueles que caminham à frente. Solicite orientações sobre o modo como empurrar a cadeira de rodas, para evitar acidentes. Se parar para conversar com alguém, lembre-se de virar a cadeira para frente, para que a pessoa também possa participar da conversa. Mantenha as muletas ou bengalas sempre próximas à pessoa com deficiência. Se achar que ela está com dificuldades, ofereça ajuda, e caso ela seja aceita, pergunte como deve proceder. As pessoas têm as suas técnicas individuais para subir escadas, por exemplo, e às vezes uma tentativa de ajuda inadequada pode até atrapalhar. Outras vezes o auxílio é essencial. Pergunte e saberá como agir e não se ofenda se a ajuda for recusada. Se você presenciar um tombo de uma pessoa com deficiência, ofereça-se imediatamente para auxiliá-la, mas nunca haja sem antes perguntar se e como deve ajudá-la. Esteja atento para a existência de barreiras arquitetônicas quando for escolher uma casa, restaurante, teatro ou qualquer outro local que queira visitar com uma pessoa com deficiência física. Não se acanhe em usar termos como andar e correr. As pessoas com deficiência física empregam naturalmente essas mesmas palavras. Pessoas com deficiência visual. É bom saber que nem sempre as pessoas com deficiência visual precisam de ajuda. Se encontrar alguém que parece estar em dificuldades, identifique-se, faça perceber que você está falando com ela e ofereça seu auxílio. Nunca ajude sem perguntar como fazê-lo. Caso sua ajuda como guia seja aceita, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado. Ela irá acompanhar o movimento do seu corpo enquanto você vai andando. Num corredor estreito por onde só é possível passar por uma pessoa, coloque o seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa continuar seguindo você. É sempre bom avisar antecipadamente sobre a existência de degraus, pisos escorregadios, buracos e outros obstáculos durante o trajeto. Ao explicar direções, seja o mais claro e específico possível. De preferência, indique as distâncias em metros, uns 20 metros à nossa frente, por exemplo. Quando for afastar-se, avise sempre. Algumas pessoas, sem perceber, falam em tom de voz mais alto quando conversam com pessoas cegas. A menos que ela tenha também uma deficiência auditiva que justifique isso, não faz nenhum sentido gritar. Fale em tom de voz normal. Não se deve brincar com o cão-guia, pois ele tem a responsabilidade de guiar o dono, que não enxerga e não deve ser distraído dessa função. As pessoas cegas ou com visão subnormal são como você, só que não enxergam.
Trate-as com o mesmo respeito e consideração dispensados às demais pessoas. No convívio social ou profissional, não as exclua das atividades normais. Deixe que elas decidam como podem ou querem participar. Fique à vontade para usar as palavras como veja e olhe, pois as pessoas com deficiência visual as empregam com naturalidade. Pessoas com paralisia cerebral. A paralisia cerebral é fruto da lesão cerebral, ocasionada antes, durante ou após o nascimento, causando desordem sobre os controles dos músculos do corpo. A pessoa com paralisia cerebral não é uma criança, nem é portador de doença grave ou contagiosa. Trate a pessoa com paralisia cerebral com a mesma consideração e respeito que você usa com as demais pessoas. Quando encontrar uma pessoa com paralisia cerebral, lembre-se que ela tem necessidades por causa de suas diferenças individuais e pode ter dificuldades para andar, fazer movimentos involuntários com pernas e braços e apresentar expressões estranhas no rosto. Não se intimide, trate-a com naturalidade e respeite o seu ritmo, porque em geral essas pessoas são mais lentas. Tenha paciência ao ouvi-la, pois a maioria tem dificuldade na fala. Há pessoas que confundem esta dificuldade e o ritmo lento com deficiência intelectual. Pessoas com deficiência intelectual. Você deve agir naturalmente ao dirigir-se a uma pessoa com deficiência intelectual. Trate-a com respeito e consideração. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como adolescente. E se for uma pessoa adulta, trate-a como tal. Não a ignore. Cumprimente e despeça-se dela normalmente, como faria com qualquer pessoa. Dê-lhe atenção, converse e verá como pode ser divertido. Seja natural, diga palavras amistosas. Não superproteja a pessoa com deficiência intelectual. Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário. Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender, mas podem adquirir muitas habilidades intelectuais e sociais. Resumidamente, o respeito e a força de vontade devem sempre nortear as relações, sejam elas com pessoas com ou sem deficiência. A melhor forma de se tratar qualquer pessoa é se colocar em seu lugar e sempre perguntar: se fosse eu, gostaria que os outros agissem dessa forma comigo? A dignidade, o respeito e o amor próximo são o que realmente fazem diferença no mundo ainda tão indiferente. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estabelecidos pelo Decreto Federal 3.298, de 20 de dezembro de 1999, artigo 3 e 4, que foi alterado em parte pelo Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Oportuno ressaltar que, consoante a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, o termo correto é pessoa com deficiência e suas modalidades fisicamente auditiva ou com mobilidade reduzida. Em 6 de julho de 2015, institui-se a Lei nº 13.146, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. E é válido destacar o seu primeiro artigo que diz: é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e da liberdade fundamental por pessoas com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3 do artigo 5 da Constituição da República Federativa do Brasil. Em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008. E promulgados pelo Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. A educação superior. Sobre a inclusão escolar em nível superior, podemos considerar Moreira, 2005, página 5, que diz que é inegável o papel social da universidade e seu compromisso de não ser diferença é diferença e a todos os caminhos que busquem um processo educacional mais justo e democrático. Esse compromisso é também um resgate histórico, uma dívida pública que deve ser assumida conjuntamente com o sistema social e as instituições educacionais. Em face da complexidade da extensão da exclusão que marcou a educação das pessoas com deficiência no Brasil, a busca por sua inclusão impõe-nos um olhar cauteloso e crítico.
Neste contexto, a universidade não pode se furtar de reagir diante da indiferença, da desigualdade, dos padrões e rótulos que tradicionalmente classificaram diferença e inferioridade como sinônimos. Vale ressaltar que em 10 anos o número de matrículas de alunos com deficiência subiu 933,6%. A quantidade de matrículas de pessoas com deficiência na educação superior aumentou 933,6% entre 2000 e 2010. Estudantes com deficiência passaram de 2.173 no começo do período para 20.287 em 2010, sendo que 6.884 desses alunos são da rede pública e 3.403 da particular. O número de instituições de educação superior que atendem alunos com deficiência mais que duplicou no período, ao passar de 1.180 no final do século passado para 2.378 em 2010. Dessas, 1.948 contam com estrutura de acessibilidade para os estudantes. Curiosidade: no ano de 1982, a Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, criou um programa que visa atender às necessidades das pessoas com qualquer tipo de deficiência física, o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência. 10 anos depois, no dia 14 de outubro, a Assembleia instituiu o dia 3 de dezembro como o Dia Internacional do Deficiente Físico, no intuito de conscientizar, comprometer e fazer com que programas de ação conseguissem modificar as circunstâncias de vida dos deficientes em todo o mundo. Selecionamos as principais normas de interesse para pessoas com deficiência. 1. Lei 10.048-00. Dá prioridade de atendimento a pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, a gestantes e a lactantes, e a pessoas acompanhadas por crianças de colo. 2. Lei 10.098-00. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Número 3. Decreto 5.296-04. Regulamenta as leis 10.048 de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 4. Lei 7.853-89. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. 5. Decreto 3.298-99. Regulamenta a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 6. Lei 8.899-94. Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. 7. Decreto 3.691-2000. Regulamenta a Lei 8.899, de 29 de julho de 1994, que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. 8. Lei 8.112-90, artigo 5. Assegura às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscrever em concurso público para provimento do cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas, serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. 9. Lei 7.752-89. Dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto sobre a renda e outros tributos concedidos ao desporto amador, desenvolvimento de programas desportivos para o deficiente físico. 10. Lei 8.160-91. Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva. 11. Constituição Federal. Capítulo 7. Estabelece garantias constitucionais para a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental. Acesso aos logradouros, edifícios de uso público e fabricação de veículos de transporte coletivo adequado a pessoas portadoras de deficiência. 12. Constituição Federal. Artigo 7, inciso 31.
Proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 13. Constituição Federal, artigo 40. Vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores portadores de deficiência. 14. Estatuto do Torcedor, artigo 13. O torcedor tem direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas. Será assegurada acessibilidade ao torcedor portador de deficiência ou com mobilidade reduzida. 15. Lei 9.249-91. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas. Doações dedutíveis de até 2%. Destinatário da doação seja uma entidade civil sem fins lucrativos, com título de utilidade pública federal que preste serviços gratuitos em benefício da comunidade em que atua. 16. Lei 10.845-04. Institui o programa de complementação ao atendimento educacional especializado às pessoas portadoras de deficiência. 17. Lei 11.126-05. Dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. 18. Lei 8.213-91. Artigo 93 determina que empresas com 100 funcionários reservem de 2 a 5% de seus cargos para beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiências. 19. Lei 13.146-105. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência.